Ó, essa pergunta aqui eu acho bem legal, porque isso aconteceu muito comigo. Como aplicar técnicas de leitura dinâmica sem perder a compreensão, especialmente em legislações extensas e textos densos, textos grandes, né? Essa pessoa perguntou. Tá, eu entendi. O que eu acho que acontece com você? Eu não te conheço, claro, estou respondendo sua pergunta. Você está perguntando aqui, como aplicar técnicas de leitura dinâmica rápida sem perder a compreensão, especialmente em legislações extensas e textos densos. Tudo que você estuda pela primeira vez, tá? Uma lei, por exemplo, você perguntou lei aqui, textos densos, vamos falar de lei. Você vai passar o seu olho. Você não sabe o que você está lendo. E a sugestão é que você leia aquilo com calma. E não tentar fazer uma leitura dinâmica. Porque você nunca leu aquilo. E esse foi um dos grandes problemas que eu tive no começo, porque eu tinha pressa. Olha como é um saco você ter pressa. É horrível você ter pressa. Porque você atrapalha todo o seu método de estudo, todo o seu cronograma. A pressa é inimiga da perfeição, porque eu queria logo ver o resultado, lembra? Você não pode focar no resultado, você tem que focar no processo. E eu não focava no processo. Então eu lia muito rápido leis, e quando eu ia ler de novo parecia que não li nada. Então você lê, você vai ler com calma aquela lei. Tudo bem? Repetição. Quando você lê novamente aquela lei, você vai lembrar de alguma coisa ou outra. O que você vai fazer? Você vai grifar aquilo que é importante. E você só vai saber se aquilo é importante ou não fazendo questões. Fazendo questões daquela matéria, daquela lei. E aí você vai fazer questões e você vai ver nessas questões que eles perguntam muito de tal artigo. Então você vai grifar aquilo ali. Quando você começa a fazer repetição dessas matérias, de leis, por exemplo, vai chegar uma hora que você vai ler tanto aquela lei. Constituição Federal, por exemplo. O pessoal fica fera em Constituição. Por quê? Porque lê muito a Constituição. A pessoa lê tanto a Constituição que ela dá risada fazendo questões. A leitura dela passa a ficar dinâmica. Plá, 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 plá. Ela já sabe, naquele artigo, o que é importante. Ela já sabe naquele artigo da nacionalidade o que é o brasileiro nato. Já está na cabeça dela. O que é o brasileiro naturalizado. Ela já sabe quais são as condições de inelegibilidade. Ele já sabe. Ele já sabe do analfabeto. Ele já sabe. Então, o que acontece? Isso daí é a leitura dinâmica. Na hora que você está lendo determinada lei, você sabe que está ali o que eles podem perguntar. E o que eventualmente eles nunca vão perguntar, você vai passar o olho muito rápido. Só que você só vai aprender a fazer isso treinando. Você tem que treinar. Inclusive quando você vai estudar, que ele pergunta aqui, legislações densas e textos densos. Quando você pega, por exemplo, matéria, vamos lá, direito administrativo, você vai estudar responsabilidade civil do Estado. É um negócio meio chato de estudar. Aí você vai ver lá que tem responsabilidade civil objetiva, subjetiva, e tem seus tipos, risco integral, blá, 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 tudo mais. Você já sabe, mais ou menos, o que cada um fala. Você não precisa ver aquele conceito gigante deles, mas você sabe como eles vão perguntar na prova. É isso que você precisa saber. Porque chegar na prova, você já tem pelo menos na sua cabeça os conceitos básicos daquilo. Você faz leituras dinâmicas sobre aquele material. Claro, se for um material que é muito específico e você sabe que aquela parte específica daquele material vão perguntar na prova, aí você faz uma leitura mais aprofundada. Talvez uma leitura dinâmica de material muito específico que cai muito na prova, não sei se seria legal, a não ser que você estude muito aquilo ali. E aí você pode ler rápido, porque o que você está lendo é muita coisa que você já leu já, a famosa repetição. Entendeu? E aí é desta forma que eu fazia, que você perguntou aqui, como aplicar técnicas de leitura dinâmica sem perder a compreensão, especialmente em legislações extensas e textos densos. Eu só comecei a ter essa leitura dinâmica sem perder a compreensão quando eu comecei a repetir várias vezes aquele estudo. Quando eu tinha lido 10, 12 vezes aquela mesma lei. Aí chegou um momento que ficou dinâmico, eu lia muito rápido. Eu lia muito rápido porque eu já sabia o que eles iam pedir. Chegava na hora da prova, era mó legal, cara. Aí chegava na hora da prova, perguntava daquela lei, tá? Por exemplo, a Lei 9784, Lei do Processo Administrativo Federal. Eu li tanto, essa lei é uma lei pequena. Quando eu abri a prova, às vezes eu via as alternativas sem ler a pergunta, eu sabia pela alternativa que estava perguntando. Era muito legal. Por quê, gente? Era tanto que eu lia aquela matéria, a leitura dinâmica. Eu lia muito, muito, muito e eu prestava muita atenção nos meus grifos. Além dessa leitura ser dinâmica, é um estudo muito ativo. E eu ficava muito feliz, eu gabaritava na época, né? Então, faça isso, tudo bem? Seja legislações extensas, que você falou aqui, e textos densos. Vai ter que ler muitas vezes. Por isso que eu falo para você, concurso público, ele é um investimento de médio a longo prazo. Concurso público é um investimento de médio a longo prazo.
Tudo bem? É isso aí. Vamos lá.